para fazer os meus estudos. Então tem gente que trabalha mais do lado teórico, então trabalha ou com a parte de matemática, modelos físicos, tem gente que faz simulações computacionais para mostrar as galáxias se formando, mas o meu trabalho é mais observacional. Então eu uso física para entender a formação de galáxias e a formação de estrelas dentro de galáxias ao longo da história do universo, desde o Big Bang até os dias de hoje. E na sua pesquisa, o que tu conseguiu descobrir até agora, assim, no geral? É, esse- é, tem muita gente que me faz a pergunta. Essa é uma das perguntas mais difíceis de fazer, porque eu acho que às vezes a gente fica com a impressão, lendo notícia de jornal, a gente fica com a impressão de que a ciência é uma coisa assim, que alguém fez uma grande descoberta e revolucionou a ciência e a astronomia. E isso, na verdade, não é assim, quase nunca é assim. Então, a ciência é feita de muita gente contribuindo é, com pequenos avanços. Então, é até difícil. Eu acho uma pergunta ótima, mas é sempre difícil para mim responder, justamente porque não é algo que mudou a astronomia para sempre. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vi no meu trabalho é que uma das coisas que eu gosto, que eu meço no meu trabalho é quão rápido as galáxias morrem, tá? Então, uma galáxia, por exemplo, ela tem as estrelas de uma galáxia se formam a partir do gás. E e se você tem muito gás, você forma mais estrelas. E alguma coisa acontece que a gente ainda não sabe exatamente o que é, que as galáxias param de formar estrelas. Então, de alguma maneira, ela perde esse gás e ela para de formar estrelas. E esse processo pode ser lento ou rápido. E uma das coisas que eu consegui medir no meu trabalho foi mostrar que no passado as galáxias morriam mais rápido. Então, hoje em dia, as galáxias levam mais tempo para morrer, entre aspas. E aí, quando a gente está falando de mais tempo, a gente está falando de tempo astronômico. Então, hoje em dia, elas levam, sei lá, mais de 1 bilhão de anos para morrer. Mas no passado, isso era muito mais rápido e levava, não sei, 200 milhões de anos para acontecer, mais ou menos. 200, 300 milhões de anos. Então, era um processo mais rápido no passado. Isso tem a ver com como o universo foi se modificando ao longo do tempo. Esse é um dos resultados que eu tive na minha pesquisa. Tu tem alguma teoria do motivo desse acontecimento? Do porquê? Sim, tenho. Então, sempre que a gente faz essas medidas, é importante a gente relacionar com a física. Então, quando a gente trabalha com astronomia, a gente sempre tenta usar o que a gente sabe de física, usar o que a gente já aprendeu para tentar discutir aqueles resultados. Então, isso é sempre astrofísica, de alguma maneira. É, e é o que eu falei, esse salto para o desconhecido, quando você faz pesquisa, só funciona se você usa o que a gente já aprendeu sobre galáxias antes, por exemplo. É aquela história de se eu conseguir enxergar mais longe foi porque eu me apoiei no ombro de gigantes. Então a gente sempre tem que esse conhecimento vai sendo construído aos poucos. Então, por exemplo, a gente consegue ver que quando duas galáxias colidem, isso vai acontecer, por exemplo, quando a nossa galáxia colidir com Andrômeda, quando duas galáxias colidem, elas têm um processo que é super complicado, mas de uma maneira geral elas conseguem, é, elas formam primeiro elas formam muitas estrelas de uma vez, elas gastam muito rápido esse combustível e o combustível que sobra elas jogam fora, elas emitem esse, esse, esse gás que sobrou. Então a gente tem modelos que mostram isso e ao mesmo tempo a gente tem dados que mostram que essas colisões aconteciam mais no passado. E aí, quando eu estou falando passado, eu estou falando tipo 5, 10 bilhões de anos atrás, tá? Quando o universo tinha mais ou menos a metade da idade que ele tem hoje. E aí, naquela época, a gente sabe que as galáxias colidiam mais, e o que eu consegui mostrar é que as galáxias. Isso provavelmente explica, isso poderia explicar o fato de as galáxias morrerem mais rápido no passado do que hoje em dia. Tem uma pergunta aqui também da Milena.
Como que você vê o mercado de trabalho para um astrônomo aqui no Brasil? Oi, Milena. Olha, varia muito, tá? Então, o, é, às vezes tem muita gente que pergunta isso porque fica preocupada com financiamento da pesquisa, e o André falou isso antes, e é realmente preocupante. Mas acho que são duas coisas diferentes, tá? Primeiro, aliás, são várias coisas diferentes. Primeiro, a questão de bolsas. É, as bolsas de pós-graduação, elas sofreram alguns cortes, mas não foi tanto, tá? Então, primeiro é importante falar que ainda é bem possível você fazer uma faculdade, depois fazer um mestrado, um doutorado em astronomia. Da mesma maneira, o mercado de trabalho, desde 2000 para cá, nos últimos 15, 20 anos mais ou menos, teve muita universidade nova criada, então teve muitas vagas sendo criadas e isso cresceu bastante. Além disso, tem muita gente que é antiga que vai se aposentar daqui a pouco e as universidades sempre têm que repor os pesquisadores e os professores que estão se aposentando. Então, esse mercado de trabalho, ele às vezes pode parecer muito ruim, a gente escuta muita notícia muito ruim, mas não é tão ruim assim, tá? Essas possibilidades existem. Para ser sincero, o que eu acho que prejudica mais o trabalho do astrônomo aqui no Brasil primeiro, depois que você termina o doutorado, você precisa de uma bolsa de pós-doutorado, que é esse limbo aí, esse estágio entre você terminar o doutorado e conseguir um emprego permanente. Essas bolsas de pós-doutorado caíram bastante. Então, isso cria meio que um gargalo na carreira, que quando você chega nesse momento, é muita gente competindo por pouca bolsa. E isso pode ser um problema, pelo menos por enquanto. Outra coisa que é, sim, preocupante é o financiamento da pesquisa. Então, eu sou astrônomo, então eu tenho um emprego e, por eu estar numa universidade pública, eu tenho emprego para sempre, essencialmente. Eu tenho estabilidade no meu emprego e eu sei que eu não vou ser despedido. Mas o quanto de pesquisa eu consigo fazer depende muito de apoio financeiro. Então, além do meu salário, eu preciso sempre correr atrás de dinheiro para ir nas conferências que são no exterior, para ir no telescópio, para comprar um computador, que é um instrumento de trabalho super importante para mim, para comprar computadores para os meus alunos, que também precisam muito disso. Então, quando o financiamento da pesquisa diminui, esse trabalho fica realmente prejudicado. Ao mesmo tempo, e isso é a última coisa que eu sempre gosto de falar, essas coisas vêm em ondas, tá? Então, tem muita gente que tem me perguntado isso hoje em dia, e com razão, porque o financiamento da pesquisa está meio capengo hoje em dia no Brasil. A gente está passando por um momento difícil. Mas as coisas vão e voltam, tá? Então, se hoje está ruim, pode ser que daqui a 5 anos esteja bem melhor. E como a astronomia é uma coisa muito internacional, se no momento que você precisa de uma bolsa está ruim aqui no Brasil, você pode sair do país. Sabe, tem muita gente que sai do país. A minha aluna de mestrado se formou e está começando o doutorado na Alemanha agora. Então, a astronomia tem muito essa troca de gente indo para lá e para cá. E uma alternativa é passar um tempo fora também, inclusive porque eu acho que isso é super importante para o desenvolvimento da carreira de pesquisador. Vocês passarem um tempo fora, porque é para conhecer outros áreas, eu acho que isso é saudável também. Então, não, isso não vale não só para astronomia, tá? Vale para qualquer coisa da ciência. Se vocês querem ser cientistas, se vocês gostam da carreira, não desistam. Corre atrás, porque tem chance sim. Inclusive, é super importante a gente formar cientistas e a gente ter gente interessada em fazer ciência aqui no Brasil. O que a gente menos quer é que as pessoas desistam de ser cientistas porque no momento a coisa está ruim. Porque é aí mesmo que desanda. Porque se as pessoas agora desistem de ser cientistas e aí a gente perde a próxima geração de cientistas para os próximos 40, 50 anos, aí a gente está roubado. A gente tem que investir nisso e tem essa possibilidade sim de você continuar o seu trabalho, de você virar um cientista, sem dúvida. Oi, professor. Ah, na mesma linha, o senhor tinha falado no finalzinho da última sessão, antes de nós trocarmos, que a pesquisa, o senhor ainda consegue fazer pesquisa, mas tem que dar aula, né? Tem todas as funções da profissão, né? A minha pergunta vai nessa área. Depois que tu termina um doutorado, por exemplo, que o doutorado basicamente tu vai ter um foco total e absoluto na tua pesquisa, né? No teu trabalho de conclusão, nos teus cursos, enfim, né? Uhum. Como é que é a diferença no fazer ciência de um doutorado
passando por esse pós-doutorado, que já é uma coisa que afunila, né? Até chegar numa posição de professor adjunto ou algo assim. Minha pergunta é mais no sentido de eu tenho a liberdade, como é que eu consigo ter essa liberdade para poder realmente, Tá, não tanto na parte de fundos, né? Mas mais sim na parte do que pesquisar, né? tá. Obrigado. Olha, essa pergunta é muito boa, Augusto. Acho que é uma coisa legal para conversar. Só para fazer um parênteses aqui, Elisa, eu vi sua pergunta aqui no chat e aí eu posso comentar isso depois também, quando acabar a pergunta do Augusto. Mas, olha, essa pergunta é muito boa e é uma coisa que eu gosto de falar também sobre ser cientista, que tem a ver com o que eu falei antes de fazer provas. Tá? Quando você faz prova, você tá aplicando um conhecimento que alguém já usou, você está reproduzindo aquilo. Isso é super importante de uma certa maneira, tá? Não estou dizendo que o ensino com provas é para jogar fora, porque a única maneira que a gente tem de fazer ciência é sabendo o básico. A gente tem que saber a base de tudo, a gente tem que saber física, matemática. E eu, quando eu estava fazendo faculdade de física, eu tive que fazer um monte de prova e é assim mesmo que funciona. Só que uma coisa que é muito difícil quando a gente está começando a fazer pesquisa, e isso é uma coisa que nem todo mundo se dá conta às vezes, é que você fazer uma descoberta nem é tão difícil. Tá? Você descobrir, sei lá, o exemplo que eu dei antes, você descobrir que as galáxias estão morrendo mais rápido no passado, isso não é tão complicado. O mais difícil, na minha opinião, é você saber qual é a pergunta que você faz. Porque é uma pergunta que ninguém nunca fez antes. Então, como é que você faz? Como é que você sabe qual pergunta fazer? Qual pergunta é interessante? Então, eu acho que, Augusto, eu acho que essa transição para você virar pesquisador, uma das coisas mais importantes que eu aprendi durante o doutorado, além de aprender a programar e usar computador e usar telescópio e fazer pesquisa, a parte técnica do trabalho, mas o que eu acho que diferencia o bom cientista do ótimo cientista é quem sabe fazer as perguntas certas, porque é nessas perguntas mais interessantes e é aquela sacada, se eu fizer esse estudo, eu vou conseguir responder essa pergunta aqui que se relaciona com as outras coisas. Então, quando você está no doutorado, você aprende a fazer essas ligações. Você precisa consumir muito da ciência que está sendo feita por outras pessoas. A sua ciência não é só você fazendo sozinho. A sua ciência tem que se encaixar num contexto de um monte de gente trabalhando mais ou menos na mesma área. E é aí que você faz o trabalho que é mais interessante, que é mais relevante. Então, quando eu comecei o doutorado, eu já tinha feito mestrado, eu já tinha feito pesquisa, mas eu nunca tinha feito nada independente. E quando eu comecei o doutorado, eu tinha um projeto que era um projeto pronto. O meu orientador me deu um projeto, e disse, olha, é isso aqui que você vai estudar. E à medida que o tempo foi passando ao longo do doutorado, porque eu fui aprendendo, eu fui capaz de fazer as perguntas eu mesmo. E durante o doutorado eu comecei a pensar em novos projetos e novas ideias de pesquisa. E eu acho que essa que é a parte mais difícil. Então, eu espero que um aluno ou uma aluna, quando eles terminem o doutorado, eu espero que eles sejam capazes de fazer essas perguntas sozinhos. Quer dizer, eles não vão depender de alguém dar um projeto de pesquisa para eles, mas eles vão começar a pensar em projetos sozinhos. Eu acho que essa é a parte talvez mais difícil e é a parte mais interessante da ciência também. Então, quando você está no pós-doutorado, isso quer dizer que você já está desenvolvendo seus projetos, você está basicamente ganhando uma bolsa e recheando o seu currículo para passar num concurso. Então, do ponto de vista de pesquisa, um pós-doutor já não tem muita diferença para um professor. A diferença é só talvez um pouco mais de experiência, claro, mas quem está começando doutorado é muito diferente, porque você não vai saber fazer essa pergunta. Tá? Espero ter respondido a sua pergunta. Claro, obrigado. E vamos lá, Elisa, quando eu digo que as galáxias possivelmente estão colidindo menos, é porque o universo está expandindo. Eu também escuto muito essa pergunta, mas não, isso é uma concepção que a gente tem às vezes que não é bem assim, porque a distância entre as galáxias, em geral, nessa época ainda é muito grande. Então, não é porque o universo é menor, necessariamente, mas é simplesmente porque a estrutura do universo ainda está estabelecendo. É uma estrutura diferente que ainda não está uma coisa mais estabelecida. Imagina que o universo começou muito agitado e nessa época, há 5, 10 bilhões de anos atrás, essa agitação ainda era muito, o universo ainda era um lugar violento, então as coisas ainda colidiam muito.
Depois de um tempo, as coisas foram se acalmando e começou a ter menos colisão entre as galáxias. Então, é muito mais uma questão de evolução de estrutura do universo do que o tamanho do universo em si. Ok, de nada. E, pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera aí. É o que a Kellen falou, eu gosto de ver gente também, viu? Então, sinta-se à vontade para conversar comigo aqui, porque senão eu sinto que eu estou falando sozinho. E como tu falou da situação no Brasil, o que tu faria de comparação da diferença entre do território nacional e do mundo afora? Dinheiro. Eu acho que é, eu acho que existe às vezes um mito que a ciência no Brasil é muito pior do que a ciência que se faz lá fora, tá? E isso é uma coisa que eu sempre gosto de dizer que é mentira. A gente faz ciência muito boa aqui, mas primeiro, a gente investe pouco em colocar essa pesquisa na imprensa, tá? Então, muitas das descobertas que são feitas aqui no Brasil, a gente às vezes não fica sabendo não porque a gente sabe menos do que o cientista americano, mas porque o cientista americano é muito melhor falando com o jornalista e colocando aquilo na imprensa. Isso é importante falar. E aí, às vezes, eu vejo alunos dizendo, eu quero muito estudar fora. E para esses alunos eu digo, olha, se você quer estudar fora, vai para um lugar que é bom mesmo, tá? Não adianta você querer pensar em fazer um doutorado na universidade no meio de lugar nenhum nos Estados Unidos, em Idaho, para fazer um doutorado com qualquer um, porque você vai estar muito melhor e você vai ter gente muito mais capacitada na UFRJ, na URGS, em Porto Alegre, que tem um departamento de astronomia que é super bom, na USP, enfim, na UFMG, UFRN, tem várias universidades federais no Brasil que são muito boas, e a Universidade Estadual, no caso de São Paulo, que são muito boas na área de astronomia e vão ser melhores do que muita universidade nos Estados Unidos. Então, se você vai sair, sai para uma universidade que realmente é muito boa. Então, nesse sentido, eu tive a sorte de fazer o doutorado no Instituto de Tecnologia da Califórnia, que é um lugar muito bom. E é muito bom porque eles têm muito dinheiro, tá? Muito dinheiro mesmo. Então, isso faz uma diferença enorme. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem acesso a dois telescópios, o Gemini, que são dois telescópios de 8 metros, um fica no Chile e um fica no Havaí, e o Brasil tem acesso a cerca de 6% do tempo desse telescópio. Isso quer dizer que 6% das noites no ano vão para pesquisadores brasileiros. Tá? Isso é dinheiro. Quanto mais dinheiro você coloca, mais tempo de telescópio você tem. Essa universidade onde eu fiz doutorado, ela sozinha tinha 45% do tempo de dois telescópios de 10 metros, que ainda hoje são os maiores telescópios do mundo. Então pensa que uma universidade, um instituto, um departamento de astronomia tem acesso, se você multiplica 2 vezes metade de cada um, então você tem, é como se eles tivessem sozinhos um telescópio de 10 metros só para aquela universidade. Enquanto a gente aqui no Brasil, para o país inteiro, para dividir entre todos os astrônomos do Brasil, a gente tem acesso a 6% de dois telescópios, que são numa classe parecida. E ainda assim aquele telescópio é um pouco melhor, um pouco maior. Ou seja, eles são mais inteligentes? Não. Eles têm muito mais tempo de telescópio, eles têm muito mais grana para investir em pesquisa. E aí, se você pensa nas grandes universidades, Caltech, onde eu estudei, Harvard, Princeton, ou nos Estados Unidos, Oxford, Cambridge, enfim, essas universidades têm muito dinheiro. Então você tem muito mais capacidade. Você não precisa ficar ralando para conseguir um computador. Aqui é muito mais difícil, mas é uma questão de acesso a financiamento. Tá? Então não pense que todo mundo é mais inteligente e mais capaz lá no exterior, porque isso não é verdade, não. É realmente uma questão de verba e dinheiro. Mas a gente se dá bem mesmo com verbas reduzidas. A gente tem gente muito capaz aqui no Brasil, a gente tem pesquisa de ponta, tá? Então, é, a ciência no Brasil continua sendo um caminho viável, sim. O que a gente tem que fazer é investir para isso melhorar cada vez mais.
Mais perguntas? Mais uma minha aqui, dar uma leve alugada. Como tu acha que. Eu acho que tu já deve ter lido o livro do Sagan, Mundo Assombrado pelos Demônios. Como tu acha que a gente podia melhorar a questão da ciência no Brasil e fazer com que a sociedade, no geral, entenda que ela é importante? Putz, isso é uma pergunta super complicada. É, eu queria ter uma resposta assim pronta para te dar, mas se tivesse uma solução fácil, a gente não estaria com o problema que a gente está agora. É, olha, a gente precisa investir em comunicação, definitivamente. Isso é uma das razões pelas quais eu faço divulgação. É porque a gente precisa comunicar um pouco mais a ciência para o público, a gente precisa aproximar isso um pouquinho mais. Mas tem outras coisas também. A gente tem outra coisa que é difícil de fazer, que é o contato com a classe política. Os cientistas no Brasil fazem pouca política. E aí a gente vê, eu acho que em particular agora nessa pandemia, a gente viu um monte de coisa aí que é meio assustadora e é a ciência sendo deixada de lado nas políticas públicas. Então os cientistas precisam fazer um pouquinho mais de política também. Mas eu acho que o primeiro passo é justamente a comunicação. É a gente mostrar para o público que a pesquisa existe no Brasil. E eu acho que quando eu penso em muitas universidades, muitos institutos de pesquisa, aqui no Brasil se investe muito pouco em fazer essa comunicação. Então a gente depende, assim, no meu caso, depende da minha vontade própria e eu dedicar meu tempo a fazer divulgação. Não estou ganhando nenhum dinheiro para fazer isso, eu faço isso porque eu gosto. Isso toma bastante do meu tempo e tira de outras tarefas que eu tenho para fazer, como por exemplo a pesquisa. Mas por enquanto é assim. É, O que seria ótimo é só, a gente investir mais em ter um departamento de comunicação nas universidades que seja eficiente, mostrando a pesquisa que se faz aqui no Brasil. como tu disse, levar tempo. A gente no clube é em três, né? A gente tem questão de organizar oba, a gente faz uma pesquisa e também tem atividades da vida cotidiana, né? E a gente não tem tempo de mexer nas nossas redes sociais. A gente está em três, não consegue fazer um post no Twitter e no Instagram. Uma coisa que leva. Sim. Não, é uma coisa que exige tempo, exige organização. Eu consegui crescer um pouquinho mais agora no Twitter, mas, enfim, dá um trabalhão. Eu sei que dá um trabalhão. E não tem ninguém me pagando para fazer nada no Twitter, sabe? Então, não é uma coisa simples, é uma coisa difícil. Ó, eu vou fazer um comentário aqui que a Alane veio me fazer perguntas no Twitter. Então, Alane, você alguma hora deveria abrir o seu microfone, pelo menos, se não a câmera, para fazer as perguntas que você tem. Enquanto isso, eu vou responder a pergunta da Milena aqui. Qual a sua opinião sobre o programa Artemis da NASA? Quais avanços tu acha que esse projeto trará para a ciência? Olha, esses programas de exploração espacial são complicados, tá? Eu acho que tem algumas coisas legais, eu acho que tem avanços tecnológicos importantes que podem vir desses programas. E acho que essa pesquisa enfim, inclusive em viagens espaciais, você fazer foguetes eficientes, esse tipo de coisa, são importantes. Mas muitas vezes, isso eu posso estar sendo meio polêmico aqui, mas muitas vezes esse investimento em exploração espacial acaba sendo muito marketing. E o retorno científico por dólar que você coloca nesses programas é bem menor do que se você usar, por exemplo, missões não tripuladas ou colocar a grana num telescópio espacial, seja lá o que for. Então, não digo que tem que abandonar de vez, mas eu acho que tem que ponderar um pouco o retorno científico que você tem. E muitas vezes, se a gente pensar na corrida espacial lá na década de 60, 70, grande parte disso era marketing, era mostrar era os Estados Unidos querendo mostrar para a Rússia que sabia fazer foguete, a Rússia querendo mostrar para os Estados Unidos, um querendo competir com o outro, mas o retorno aí muito grande mesmo é na parte de
na parte militar. Então, desenvolver míssil, eu mandei um homem para a Lua, isso quer dizer que provavelmente eu consigo jogar um míssil aí na sua casa. Então a parte de missões espaciais assim é controverso. Então, eu acho que é legal investir nisso, é legal investir nessa pesquisa, ver como que a gente pode fazer a longo prazo para tentar montar, inclusive, bases em outros lugares, etc., aos pouquinhos. Mas sair correndo, investir 20 bilhões de dólares para dizer que a gente, por exemplo, vai colocar o homem em Marte daqui a 5, 10 anos, isso para mim não é, isso é puro marketing e não tem, o retorno científico disso é bem pequeno, para ser sincero. E pelo menos, olha, você está dizendo pelo menos a competição não é por bomba, mas eu vou falar para vocês, sabem quais são as empresas que estão participando da construção muitas vezes desses foguetes? São a Boeing, são a Lockheed Martin, são as empresas de foguete. E o que eles ganham vendendo foguete para a NASA é trocado. A grana pesada que eles ganham é fazendo míssil para os Estados Unidos. Vou falar isso, isso é importante dizer, tá? Porque a competição não é por bomba, é sim. Grande parte dessa tecnologia que a gente desenvolve hoje ainda vai para a área militar, que tem muito mais dinheiro do que a astronomia. Posso garantir para vocês. Um comentário sobre o assunto. Uma vez eu vi que uma frase que é bem assim: primeiro você testa sobre no militar para ver se funciona. Depois do militar, vai para o público, se funcionar alguma coisa. Isso foi, por exemplo, a internet, o GPS, Grande o parte disso, próprio sim. velcro. Às vezes, olha, muitas vezes é no caminho inverso, tá? Muitas vezes a gente tem desenvolvimento. Por exemplo, eu sei que tem muita gente desenvolvendo câmeras para astronomia, tá? Porque isso é super importante, as câmeras que a gente coloca nos telescópios. Então tem muito de tecnologia de supercondutores, de desenvolvimento as câmeras que vocês têm no celular hoje em dia, grande parte do que vocês têm aí é graças aos astrônomos que trabalharam duro desenvolvendo câmeras cada vez melhores e detetores cada vez mais sensíveis. Então, muitas vezes isso acaba vindo de uma necessidade da astronomia, mas grande parte desse investimento também é porque vai chegar na hora, vai ter um general lá que vai falar, essa câmera aí, gostei dela, hein? Agora, ao invés de colocar um satélite apontando para fora, vamos colocar esse satélite apontando para baixo para ficar espionando os outros países aqui, porque eu acho que funciona muito bem assim. Elisa, acho que você tem uma pergunta? Tenho sim. Eu queria pedir o que tu acha que seria essencial para um astrônomo? Alguma coisa que tu acha que seja um hábito, ou algum gosto, algum conhecimento prévio? O que tu acha? Tá. Então, acho que tem algumas coisas legais de comentar aí. Primeiro, eu detesto quem acha que astrônomo e cientista tem que ser gênio. Tá? Eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que você tem que gostar de estudar. Então, se você quer ser cientista, você vai estudar para o resto da sua vida. Então, se você não gosta de sentar e estudar num livro, vai ficar difícil ser cientista de uma maneira geral. Então, para mim, o cientista não é aquela pessoa que é aquele gênio que diz, nossa senhora, eu consegui resolver todos os problemas porque a minha cabeça é superior à das outras pessoas e eu nasci com aquele gene incrível aqui dentro. Não é isso. Mas é alguém que gosta de estudar, gosta de ler. Você vai ter que ler muito para ser cientista. Como eu falei, você precisa saber o que os outros cientistas estão fazendo. Então, todo dia aparecem, sei lá, 100 artigos científicos novos sobre astronomia no mundo. E é impossível, é absolutamente impossível para mim ler tudo isso, inclusive porque não é tudo da minha área. Mas eu tenho que ler pelo menos alguns por semana, sei lá, uns 3 artigos pelo menos por semana, ler aquilo e ver, essa pessoa fez isso aqui, olha só que interessante, isso tem a ver com o meu trabalho, então eu começo a ter ideias e começo a fazer essas conexões. Então, estudar é fundamental. Então, você tem que gostar de estudar, tem que gostar de aprender. Se você tem aquele prazer de aprender, e não com aquele professor chato que fica obrigando você a memorizar nada, mas se você tem aquele prazer de, pô, olha só, é assim que aquele negócio funciona, sabe? Isso é fundamental para você ser cientista, essa curiosidade, essa vontade de aprender. Mas, especificamente para astronomia, primeiro, você precisa gostar de física e matemática. Tá? Não tem jeito.
você vai ver muita física e matemática para o resto da vida. E você tem que curtir aquilo porque vai ser parte do seu dia a dia. Então tem gente que diz, eu gosto muito de astronomia, mas não gosto de matemática. Então, olha, você gosta de astronomia amadora, você gosta de olhar no telescópio, tudo bem. Mas para trabalhar com aquilo todo dia para o resto da vida, não sei se é a coisa mais indicada, porque você vai ver muita matemática para o resto da vida e você tem que gostar daquilo. Então, se alguém não gosta de matemática, talvez não seja a carreira mais indicada. Outra coisa que a gente faz muito é mexer com o computador. Então, tem que ter gosto por computador, em particular, programação. Tá? Programação é fundamental. Eu uso programação todo dia para analisar dados. Hoje, os dados são todos no computador. As imagens são todas processadas no computador. A gente transforma aquilo em números e fica fazendo conta no computador com aquilo. Então, para quem conhece, para quem gosta, hoje em dia a linguagem principal de programação é Python. Então, para quem já conhece Python, já gosta de Python, já é um passo à frente. Mas eu acho que é isso, é física e matemática, gostar de aprender e ter essa curiosidade de querer saber mais. Eu acho que isso é importante. E a última coisa Professor, que eu diria também é inglês. Tá? Inglês é importante porque é uma ciência muito internacional, pode ser uma coisa meio imperialista, mas não tem muita escapatória. Tem que saber inglês. Se você não sabe inglês agora, ao longo da faculdade é bom aprender inglês, porque todos os artigos, todo o material que você vai ler e aprender, está tudo em inglês hoje em dia. Professor, o senhor comentou do computador e das habilidades em programação. O senhor anteriormente tinha comentado que ganhou bastante experiência com isso no doutorado. Eu queria saber se, por exemplo, eu não sei nada de computador, né? O pessoal aqui tira sarro porque eu sou um zero à esquerda no computador. E eu tenho muito interesse nessa área, né, na física, na astronomia. E eu queria saber, então, se durante a faculdade a gente vai ter matérias que vão nos introduzir a essa habilidade, ou é uma habilidade que a gente vai ter que adquirir por fora? Como é que funciona? Depende, assim, da área que tu vai, ou é algo, assim, mais geral mesmo? Não, olha, programação tem que todo mundo, em astronomia todo mundo tem que programar, independente de área. Mas, definitivamente, eu acho que isso não ficou muito claro quando eu falei, mas definitivamente você aprende isso na faculdade. Eu não sabia programar antes, nada. Tá? Eu comecei a programar na graduação, quando eu fiz faculdade, e aprendi muito mais no doutorado. Então, não se preocupa se você não sabe agora. Para quem está no ensino médio, se você não sabe agora, não tem problema. Da mesma maneira que a matemática, é importante você gostar de matemática, você não precisa saber cálculo agora. Cálculo integral, diferencial, derivada, são coisas que você aprende na graduação. Você precisa saber isso, você precisa aprender, mas não se preocupem em não saber já todas essas coisas. O importante é estar aberto a esse aprendizado na época, principalmente na época da faculdade e depois durante o doutorado também. Tranquilo. Obrigado. Nada. Estou vendo algumas outras perguntas aqui. Eduarda, quais são as suas pesquisas atuais? Eduarda, eu tinha falado antes, não sei se você pegou, eu trabalho com evolução de galáxias, né? Então tem várias. Quanto mais você avança na carreira, principalmente depois de virar professor, é bom que você tem um monte de aluno e cada um trabalha num projetinho diferente. Então dá para trabalhar em mais coisas, dá para trabalhar em coisas variadas. Isso eu gosto da minha posição de professor agora. Então eu tento estudar vários aspectos relacionados à formação de galáxias, tá? Então, por exemplo, todas as galáxias têm um buraco negro, todas as galáxias, pelo menos de um certo tamanho, têm um buraco negro supermassivo no centro. Como é que esse buraco negro chegou lá? A gente não sabe ainda, não entende. Então eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo para tentar estudar isso e vou tentar usar o telescópio espacial James Webb. Vamos ver, vai ser concorrido, vai ser difícil, não sei se eu consigo, mas eu tento. Tem um outro projeto. 2032 tá aí, né? Não, nem vem 2032 porque com o vai James ser Webb tá lançado aí. ano que vem. Não dá. Para de agorar porque já atrasou o suficiente. Além disso, eu tenho um projeto com uma aluna de doutorado que está começando agora para estudar matéria escura em galáxias e se a quantidade de matéria escura no halo de galáxias variou ao longo do tempo, se é igual hoje ao que era no passado. Eu estou terminando um projeto agora que continua nessa linha de estudar morte de galáxias e tenta explicar um pouquinho melhor os processos físicos que
podem acelerar essa morte dependendo de como funciona a colisão. Então são várias coisas, tem várias coisinhas assim que a gente faz. Como eu falei antes, a minha esposa é astrônoma, então isso a gente acaba falando muito de trabalho. Ela trabalha com astrofísica extragaláctica também, então a gente se conheceu no doutorado, então, e a gente trabalha junto um pouco também. Então tem um projeto que a gente está desenvolvendo de investigar as galáxias próximas. Então a gente está fazendo um mapeamento de grande parte das galáxias próximas aqui da Via Láctea para tentar estudar os detalhes da estrutura delas com bastante sensibilidade, bastante. Então a gente está vendo bastante detalhe nesses dados. Enfim, são várias coisas diferentes que eu faço relacionado ao tema de formação e evolução de galáxias sempre. E você perguntou se tem divulgação no GitHub. Não sei exatamente o que você quer dizer. O GitHub a gente usa muito no nosso trabalho, mas o GitHub é mais como uma ferramenta de pesquisa mesmo. Então, todos os códigos de programação, de estudo e análise de dados que a gente muitas vezes coloca no GitHub, é fácil inclusive para compartilhar com as outras pessoas do grupo. Mas divulgação, não sei se você está falando de divulgação científica, é isso? Aí não sei. Se quiser, pode perguntar mais depois. Milena, você teria alguma leitura para indicar para quem está começando a se interessar por astronomia e esses assuntos? Olha, sinceramente, eu gosto muito do Cosmos do Carl Sagan, que já foi mencionado aqui, e ele é um ponto de partida muito legal. Mesmo sendo um livro antigo, e mesmo tanto o livro quanto a série dele, mesmo sendo algo antigo, é, é, é algo que me fascina muito ainda. E a maneira como ele pensa é muito legal. Então, tem alguns pontos específicos talvez que já estejam ultrapassados, porque a gente já descobriu muita coisa desde a época do Carl Sagan. Mas a maneira como ele faz o raciocínio científico, como ele apresenta, aquilo é muito legal. Então, mesmo que ele não me ensine as coisas mais atuais da astronomia, eu gosto muito de todo o material do Carl Sagan de uma maneira geral. Pessoalmente, bem mais do que o Cosmos Novo, por exemplo. O Cosmos Novo tem muita coisa assim que é mais esotérica, de certa forma, mas eu gosto mais da maneira como o Carl Sagan pensa, então eu recomendo os livros dele, a série, recomendo isso tudo. Tá? Então, com certeza é algo que é legal. E qual foi a minha maior dificuldade nesses anos trabalhando com astronomia? Olha, para mim foi o doutorado, tá? O doutorado foi uma época difícil para mim por vários motivos. Primeiro, para aprender a fazer pesquisa, como eu estava falando, para aprender a fazer perguntas sobre astronomia, isso era uma coisa difícil. Eu estava num lugar diferente, estava longe de casa, uma cultura diferente. Então, teve vários momentos ali que foram mais difíceis para mim. Enfim, é meio que um rito de passagem, é tentar mudar a maneira de pensar e virar pesquisador. Isso muitas vezes é difícil para todo mundo. Às vezes as pessoas têm mais dificuldade na graduação, às vezes as pessoas têm mais dificuldade no doutorado. Mas eu acho que tem sempre dificuldade, sim, de maneiras diferentes. Às vezes é com as provas na graduação, às vezes é com essa pesquisa no doutorado, mas a carreira acadêmica pode ter esses obstáculos, sim. O importante é você primeiro lembrar que você gosta daquilo, mas você ter uma rede de apoio também é importante. Você ter gente com quem você possa falar e tem muita gente hoje em dia que fala de mentoria, que é você ter uma pessoa que não é o seu orientador, porque o orientador está lá como seu chefe para cobrar o trabalho de você. Mas alguém de fora, alguém mais experiente com quem você possa falar e trocar uma ideia, esse tipo de coisa, ajuda bastante também. Então, recomendo fortemente para todo mundo que está considerando a carreira acadêmica. E sim, Eduardo, open source. Muitas vezes a gente não deixa open source porque são coisas muito específicas do trabalho que a gente está fazendo. Às vezes tem uma certa competição na astronomia, de você estar desenvolvendo alguma coisa com um certo dado que você não quer que as outras pessoas vejam antes. Já vi casos de gente que estava fazendo um trabalho assim, de doutorado e aí um outro grupo roubou aqueles dados e publicou aquilo antes. Então tem uma certa competição que pode ser meio agressiva às vezes. E você tenta proteger isso um pouquinho.
Mas quando é um projeto maior, quando é um projeto que você está construindo um banco de dados que você vai deixar disponível para o público, por exemplo, é o que a gente está fazendo com esse mapeamento das galáxias próximas. Tá? A gente está pegando um monte de galáxia próxima e vai deixar esses dados disponíveis para todo mundo, porque pode ser útil para outras pessoas que tenham outros projetos. E eu imagino que mesmo o que a gente chama de pipeline, enfim, o código que a gente usa para analisar esses dados, isso é possível que a gente deixe justamente porque é um projeto diferente, não é um projeto que é só um artigo científico, mas é um projeto de legado que a gente quer deixar para a comunidade. E aí a gente deixa o código também, as pessoas podem aperfeiçoar eventualmente mais para frente. Acho que depende um pouco do tipo de trabalho que você está fazendo. Eu peço desculpa se tu já falou sobre isso, porque eu cheguei um pouco atrasada, mas eu gostaria de saber como que foi o teu primeiro contato com astronomia, como que tu se interessou por isso. Não, ninguém perguntou não. Essa pergunta é legal também. Eu comecei fazendo física. Na verdade, olha, quando eu fiz o que era vestibular naquela época, ainda não tinha Enem, mas quando eu fiz o vestibular, sabia que eu queria ser cientista, mas na verdade eu estava em dúvida entre biologia e física. Eu também gostava de biologia, fiquei assim, mas acabei indo para física, que eu acho que eu gostava mais mesmo. Aí, no começo da faculdade, teve um professor de matemática que me chamou para trabalhar com ele, num projeto de matemática aplicada, que era uma coisa de desenvolvimento de sólidos, enfim, eram algumas equações específicas de matemática aplicada. Eu trabalhei 6 meses, um ano com ele, e achei aquilo muito chato. Aquilo, para mim, foi muito chato, eu não gostei, era muito teórico, era muita equação, não gostava daquilo, e eu não via, enfim, eu queria uma coisa que eu conseguisse aplicar um pouco mais. Então, já foi assim, um pouquinho depois da metade da faculdade, eu parei aquele projeto e queria uma coisa diferente, e aí eu pensei que a astronomia era uma coisa legal, em particular porque a astronomia dentro da física é uma área que combina muitos conhecimentos diferentes. Porque quando a gente tem uma física de laboratório, muitas vezes a gente tem uma coisa muito específica ali, aquela partícula, e você tem um método e é uma coisa bem estreita, eu acho. A astronomia eu gosto muito porque ela combina várias áreas da física. Combina termodinâmica, relatividade geral, mecânica clássica, mecânica quântica, a gente depende bastante disso. Então é um monte de coisa misturada que a gente tem que usar para entender porque a gente nunca vai conseguir colocar aquela estrela no laboratório, a gente nunca vai conseguir colocar aquela galáxia no laboratório. Então era uma área que me interessava justamente porque tinha essa combinação de coisas diferentes na física. E aí eu fui procurar uma iniciação científica, que é esse projeto de pesquisa na graduação, fui procurar isso no Observatório Nacional. Comecei a trabalhar com discos protoplanetários, na verdade, então era um projeto estudando formação de planetas ao redor de estrelas. Foi até legal, eu gostei, mas eu queria uma coisa um pouquinho diferente. Aí no mestrado eu já comecei a trabalhar com galáxias mesmo. E aí eu vi que aquilo era a área que eu gostava mais, então do mestrado para frente eu só trabalhei com galáxias pro resto da carreira. E aí o Andrei perguntou, o que você quer dizer, Andrei, com além de outras áreas? Não, que eu sei que a astronomia, ela tem, eu imagino, no caso, que ela tenha muita conexão com outras matérias, né? Porque tu pode ligar ela com biologia, essa biologia que a gente tá vendo muito hoje em dia. Astrogeologia, imagino que exista, pelas coisas. E áreas assim. Tem bastante coisa, são áreas, eu penso isso como áreas dentro da astronomia, são coisas mais específicas dentro da astronomia. A astrobiologia é uma coisa que está super na moda, claramente, e que está crescendo bastante. Ainda é uma área pequena, mas está crescendo bastante porque a gente vai conseguir muito dado, provavelmente, com James Webb. A astrogeologia, no final das contas, é mais o que a gente chama de ciências planetárias, que é a formação de planetas, e a formação assim, geológica de planetas, etc. Então, tem muitos estudos, definitivamente tem bastante coisa sobre o tema. Tem uma área que muita gente no meu instituto trabalha, que é a astroquímica, que é o estudo de processos químicos no meio interestelar e outros ambientes astrofísicos. Então, eu gosto de dizer sempre, porque tem muita gente que me pergunta qual é a diferença entre astronomia e astrofísica. Eu falo, olha, não tem diferença. A diferença é a seguinte, se eu quero
se alguém me pergunta o que eu faço e eu estou a fim de conversar um pouco mais, eu digo que eu sou astrônomo. E a pessoa se interessa e pergunta mais. Se eu estou de saco cheio, se eu estou no avião e quero dormir, eu digo, eu sou astrofísico, que a pessoa acaba desistindo de perguntar mais porque fica assustada com aquele nome. Então, no final das contas, é a mesma coisa, tá? Astronomia, hoje, ninguém se forma em astronomia sem saber muita física. Então, astronomia e astrofísica, tem gente que insiste em algumas diferenças, mas eu acho que não, e eu acho que é essencialmente a mesma coisa. Aí sim, você tem, dentro daquilo, você tem áreas como astrobiologia, astroquímica, que são um pouco mais específicas. Não que as pessoas não saibam física, porque tem que saber muita física, principalmente quem vem da área da astronomia. Tem gente assim que estuda extremófilos em ambientes astrofísicos. Aí é mais um conhecimento da biologia, talvez. Mas quem vem da astronomia, quem vem em formação de atmosferas em outros planetas, por exemplo, você tem que saber muita física. E aquilo é astrofísica também, mas com uma coisa mais voltada para a astrobiologia, como é astrofísica extragaláctica, como é ciências planetárias, como é astrofísica estelar, enfim, então tudo isso são áreas dentro da astronomia ou astrofísica, seja lá o que vocês quiserem dizer. Mas sim, tem várias outras, tem várias áreas dentro da astronomia que estudam coisas diferentes, sem dúvida. E quais áreas tu acha que estão em desenvolvimento, tipo, em promissão agora? A astrobiologia está na moda, tá? Então, a astrobiologia definitivamente é uma área que tá crescendo bastante. Não só a astrobiologia, mas formação de exoplanetas também. Formação de planetas ao redor de outras estrelas que não o Sol. Isso é uma coisa que a gente cresceu muito nos últimos anos. Para quem gosta de astronomia, vocês devem ter acompanhado o Kepler, que descobriu praticamente 4.000 planetas. Então, o número de planetas que a gente conhece hoje cresceu muito. Então, tem muito dado para analisar. Então, essa é uma área que está crescendo definitivamente. E é uma área que está na moda, principalmente quando você vai assim, para redes sociais ou para a imprensa, que é uma coisa super atraente para o público. Uma outra coisa que é super importante, e que talvez não receba tanta atenção, mas dentro da astronomia é muito quente, é a formação das primeiras galáxias, que não é nem exatamente o que eu faço, mas como é que as primeiras galáxias se formaram depois do Big Bang. Isso é uma coisa que a gente ainda não entende. A gente tem poucos dados hoje em dia, mas com o James Webb, um dos grandes fortes do James Webb é justamente ver essas primeiras galáxias. Então, se vocês quisessem entrar na astronomia hoje, vocês vão entrar imaginando que vocês entram na faculdade hoje, 4 anos, mais 2 anos, daqui a 6 anos vocês começariam o doutorado. Daqui a 6 anos, a quantidade de dados que a gente vai ter nessas primeiras galáxias vai ser 1 milhão de vezes mais do que a gente tem hoje em dia. Vai ter muito mais coisa e a gente vai ter muito para aprender. Então, é uma área que está crescendo muito, definitivamente. Cosmologia é uma coisa que está crescendo muito também. Sempre foi atraente, mas nos últimos, digamos, 20 anos, a gente conseguiu crescer muito do ponto de vista observacional, porque a cosmologia a gente tinha muitos modelos e era muita matemática, mas a gente conseguiu muitos dados recentemente. Teve, no final da década de 90, teve a descoberta da energia escura, que é uma coisa que a gente ainda não entende, ainda tem muito estudo aí por trás. E tem muito projeto de telescópio que é para estudar justamente energia escura e cosmologia. Então também é uma área bem quente hoje em dia na astronomia. Em termos de gente trabalhando, tem isso. Então mas tem muitas outras coisas, muitos outros problemas que são super importantes. Tem muita gente trabalhando com astroquímica hoje, ainda tem muita gente trabalhando com estrutura estelar, que é uma coisa que a gente ainda tem perguntas também. Mas talvez em termos de, assim, o que está crescendo mais em termos de número de pessoas trabalhando em investimento, eu diria que é primeiras galáxias, cosmologia e essa coisa junta de astrobiologia com exoplanetas. Eu tenho uma Agora pergunta. Pode falar, André. Pode falar. Depois eu falo. Pode falar. Eu só não sei se vai quebrar muito o clima, porque ela é mais voltada para o que tu falou antes de divulgação científica, que é algo que eu, pessoalmente, é algo que eu quero fazer, e eu refleti aqui que, né, como que você classificaria as tentativas que cientistas têm hoje em dia de
democratizar esse conhecimento acadêmico que é muito distante para a maior parte da população, porque tirando alguns exemplos que no fim acabam por se destacar muito na internet, como até mesmo você, mas tu vê que outras tentativas, como pegar, por exemplo, projetos de extensão que muitas universidades fazem, eles acabam, eles meio que eles agem de uma maneira meio antiquada, não sei se tu não acha, porque que no fim acaba o que era para ser algo para a comunidade externa acaba só chamando a comunidade interna por ser um modelo mais maçante, né? Porque, em geral, né, vira se a divulgação científica que a gente tem hoje em dia em larga escala se baseia em revistas científicas, conferências, palestras, e isso não é algo muito atraente, por exemplo, a maioria das pessoas, e aí e acaba que, né, as pessoas não se interessam, e se não tem uma necessidade, tipo, da comunidade acadêmica para essa comunicação científica se mergulhar mais numa área de entender como os métodos de comunicação mais recentes para tornar isso mais fácil, porque, que nem, por exemplo, aqui onde a gente está, né, é uma palestra, só que nem aqui, por exemplo, todo mundo é do IF, né, então todo mundo que entrou no IF tem geralmente um pouco de curiosidade acadêmica mesmo para seguir essa carreira, mas daí antes, quando estava aberto para o público, por exemplo, o público externo veio avacalhar aqui, né, porque em geral não é algo muito atraente para eles. Olha, tem muita coisa aí para discutir, tá? Mas o problema que eu vejo quando você está falando, o problema que eu vejo é uma separação entre divulgação e pesquisa, que é muito forte. Então, eu coloquei lá nos meus slides a questão do tripé. E eu acho que ensino, pesquisa e extensão são três coisas que tem que estar juntas sempre. Só que muitas vezes na universidade a gente acaba separando isso e a divulgação acaba sendo uma coisa completamente separada. Então, para falar especificamente de astronomia, eu vejo muita gente fazendo divulgação do ponto de vista de educação, que é importante, tá? Que não tô dizendo que não é importante, mas que as atividades de divulgação se restringem ao conhecimento básico de astronomia. Então, vai ensinar o que é um eclipse, quais são as estações do ano, aquele tipo de coisa. Então, é conhecimento que existe há, 2.000 anos, pelo menos, depende, sei lá, mais. Então, o meu ponto é, existe muito pouco investimento por parte das universidades, de uma maneira geral, com nobres exceções, tá? Mas existe pouco investimento em divulgar a pesquisa que se faz na universidade. Isso é um problema que a gente tem. Então, eu não sei se vocês conhecem a Luísa Caires, por exemplo. Ela é jornalista, trabalha na USP, e ela faz um trabalho excelente de comunicação ligando a pesquisa que se faz na universidade com o público, e ela cresceu, principalmente esse ano agora com a pandemia, ela cresceu um montão nas redes sociais, ela tem um monte de seguidores e ela fala pra caramba da pesquisa que a USP desenvolve. Esse tipo de coisa é muito importante. Então, quando você está falando dos modelos de comunicação, eu acho que é complicado você querer que o cientista saiba tudo sozinho. Porque eu passei 10 anos da minha vida estudando astrofísica, estudando como as galáxias se formam. É impossível querer que eu faça um outro doutorado para saber todos os métodos de comunicação, etc. Ao mesmo tempo, isso não deveria ser a minha responsabilidade. Eu deveria ter uma parceria dentro da universidade de jornalistas e gente especializada em fazer esse tipo de coisa. E isso é o que está faltando. O que falta é gente especializada em divulgação científica dentro da universidade que faz essa ponte entre os cientistas e o público. E isso não tem. Tá? Esse eu acho que é o problema principal. A gente não tem esse investimento. E aí a gente fica dependendo de cientistas que querem fazer divulgação. Eu, pelo menos, me esforço em tentar aprender um pouco mais sobre o tema, aprender sobre modelos de comunicação, ver qual é a melhor maneira de me comunicar nas redes sociais. E tá bom, eu consegui bastante seguidor no Twitter, então as coisas estão dando relativamente certo. Mas tem um monte de gente que fica usando o jargão científico, que não sabe essa maneira de se comunicar que é mais correta quando você está falando com o público de fora. Então tem essa separação que é meio maluca.
E, ao mesmo tempo, tem gente que, quando eu vou pedir dinheiro para fazer minha pesquisa, eu digo, olha, eu preciso de dinheiro para estudar a galáxia aqui. E as pessoas dizem, olha, tá bom, mas ó, você está gastando muito tempo com esse negócio de divulgação, você está perdendo seu tempo. Concentra mais na pesquisa, porque é isso que vai aumentar a sua produção científica e isso que é importante para você ganhar mais dinheiro. Então, isso também acaba afastando muito a grande maioria dos cientistas de fazer divulgação, porque é visto como um monte de gente como uma perda de tempo. Então, enfim, então tem um monte de problema aí que, no final das contas, se resume à falta de investimento em divulgação do ponto de vista assim, da instituição. A UFRJ, o Observatório Nacional até que faz um pouco mais. Mas as universidades, os institutos de pesquisa deveriam investir mais nessa comunicação. Eles investem pouco e isso acaba sendo um problema. Assim. Qual o nome divulgadora que tu citou antes? Só para eu anotar. Luísa Caires. Podem a arroba dela, eu acho que é Luísa com Z. Luísa Caires 3, eu acho, se vocês procuram no Twitter. Posso até... E você citou sobre divulgar a pesquisa, não só como maneira de ensino, mas divulgar a pesquisa como os resultados, certo? Né, eu que estou entrando nesse mundo, como que tu acha que isso é feito? Né? É uma pergunta bem iniciante mesmo, mas como que isso é feito para tu divulgar a pesquisa? Olha, isso é uma coisa que se estuda bastante justamente nessa... Ó, eu coloquei o link pro perfil da Luísa aqui no Twitter, se vocês quiserem seguir ela também. Mas o... E pera que eu preciso também aproveitar e fazer propaganda do meu link. Se vocês não me seguem, por favor, me sigam. Tá? Tem que fazer esse merchandising básico aqui. Desculpa, o que eu estava falando? Acabei esquecendo. Sobre como fazer a divulgação da pesquisa. Ah, sim. Essa coisa de fazer divulgação da pesquisa, isso também é uma coisa que se estuda na questão de comunicação, em particular mais recentemente nos estudos de divulgação científica. Uma coisa que é super importante de fazer é mostrar o processo. Tá? É mostrar como que chegou ali naquele resultado. Porque senão a gente fica sempre falando sobre resultados. E aí fica com aquela imagem do cientista gênio que encontrou aquele resultado de uma maneira mágica e olha só que cara brilhante e ele tem o melhor instrumento do mundo e é assim que a ciência funciona. E ciência não é assim. Então, se vocês estão acompanhando, não sei se vocês estão acompanhando essa história, até escrevi sobre isso na minha coluna. A história da fosfina em Vênus. As primeiras manchetes que apareciam descobriram fosfina em Vênus e, inclusive, assim, descobriram vida em Vênus e já partiram para um negócio que exagerava completamente o resultado da ciência que era de verdade, sem explicar muito bem como eles tinham chegado lá, porque muitas vezes os jornalistas não conhecem os detalhes da pesquisa e tem que sair correndo para publicar uma matéria porque apareceu no outro portal de notícias e eles têm que publicar lá. Então, essa é uma correria, dizer, olha só que maravilha, encontramos vida em outro planeta. Que já não é verdade. Aí, uma semana, 2 semanas depois, ou 3 semanas depois, começam a aparecer artigos que mostram que talvez aquilo não era bem assim. Que colocam em xeque talvez aquela descoberta. Aí começam a aparecer novas manchetes, dizendo estava tudo errado, aquilo não é mais nada e os cientistas erraram completamente, não tem mais fosfina em Vênus de jeito nenhum. Que também não é verdade, porque o debate que está acontecendo, inclusive que teve um seminário hoje do meu instituto com uma das pesquisadoras que trabalhou nesse projeto, ainda está tendo um debate de quão robusto é aquele resultado. E eu acho que, em particular, da primeira vez que eles mostraram a fosfina em Vênus, eles foram super cuidadosos em mostrar como era aquilo e talvez estivesse errado, é verdade. E é importante você verificar os resultados em ciência e você ver como aquilo foi feito, você parar e refletir, ver quais são os possíveis erros que possam ter ali naquele projeto. Mas isso não quer dizer nem que o primeiro resultado é absoluto e está certo, e nem que depois que apareceu a crítica está tudo completamente errado e a gente tem que abandonar isso, porque também não é assim. Sabe? A ciência é uma coisa que é feita a partir de análises e reanálises e discussão e muitas outras coisas. E a gente vai avançando assim aos pouquinhos. Então, eu acho que é importante para quem faz comunicação científica tentar pensar um pouquinho justamente
em como isso acontece, em como que a gente faz ciência. Como é que a gente descobre as coisas? Porque aí a gente consegue, inclusive, primeiro, se as pessoas entendessem como a ciência funciona, elas entenderiam imediatamente por que a Terra plana não é uma hipótese viável cientificamente, sabe? E não é falando mal de terraplanista que a gente vai convencer as pessoas que a Terra não é plana, mas é mostrando como a ciência funciona, como é que a gente chega no modelo, como é que a gente chega numa conclusão. Por que o, entre aspas, modelo de Terra plana não é um modelo científico de verdade? Porque eles não usam o método científico para trabalhar a hipótese, entre aspas, deles. Tá? Aquilo não é ciência. Não, a ciência não funciona daquela forma. E é importante que as pessoas entendam isso se elas quiserem avançar. E aí, e é uma coisa que eu sempre digo, pode parecer besteira quando a gente fala de terra plana, que a gente acha engraçado e, tá bom, terra plana é um bando de maluco falando de uma coisa que não existe. Mas aí, o mesmo raciocínio se aplica quando a gente está falando de hidroxicloroquina e uma pandemia que está matando 200 mil, 500 mil pessoas por aí, sabe? É a gente entender como a ciência funciona, e isso é fundamental, não só para quem gosta de ciência e quer virar astrônomo, mas é fundamental a gente pensar em como a ciência funciona se a gente quiser se relacionar com o público e mostrar a importância da ciência em vários aspectos da nossa vida. E eu acho que a pandemia não poderia ser um exemplo mais evidente do tipo de coisa que a gente precisa. A gente precisa ensinar não só que a ciência é feita de resultados mágicos que aparecem do nada, mas como é que é o processo científico e por que algumas coisas não podem ser consideradas ciência de cara. Muito obrigado. Um ponto agora do que tu tinha falado do que. Divulgação científica no geral, mas o que a gente quer fazer aqui no clube, a gente faz, como eu tinha dito, divulgação científica, mais para compartilhamento, né? Mas a gente tem um projeto que deu uma desandada por causa da pandemia, que era em escolas do município e do estado para falar de ciência no geral, né? Principalmente de astronomia, que é um projeto que deu uma desandada porque, não sei se reforma, não dá para sair de casa aí nas escolas, né? E não são todas que estão tendo aulas por internet, né? Questão complexa. Mas esse era um dos nossos. Pode falar. Não, só comentando que é difícil mesmo. Isso agora com a pandemia é complicado. Mas a gente tinha esse plano de poder falar. E uma coisa que a gente reparou também, e o Eloíra é coordenador do Clube de Astronomia de Feliz. Feliz, uma cidade do Rio Grande do Sul, não é um adjetivo, como você pode pensar. Ele disse que é muito importante tu, em vez de começar com coisas básicas de eclipses, estações do ano, é mais legal tu jogar conteúdo avançado na casa das pessoas. Começar com coisas que estão na mídia também funcionam, como a gente tinha falado. Dos planos que a gente tinha, que acabou não indo, era falar de Marte aqui no clube, tanto pela vida, tanto pelas sondas que foram mandadas. E emendando a pergunta, não emendar necessariamente, mas tu acha que no futuro vai ter uma graduação de divulgador científico, ou uma especialização? Sim, sem dúvida. Olha, gente, só para dizer, eu tô chegando aqui no limite do meu tempo, eu tenho que sair daqui a pouco. Então, se alguém tiver alguma última pergunta, pode escrever aí, eu tento responder, mas acho que eu vou fechar daqui a pouco, porque, enfim, tenho 2 filhas pequenas aqui, eu tenho que sair correndo lá para cuidar delas. Mas, sobre essas coisas do conteúdo, fazer um comentário aí, eu acho que sim, é importante falar de pesquisa, é importante falar de novas descobertas, mas também é importante, eu sempre digo que é importante você mostrar como que aquilo foi feito, como é que a gente sabe. Então a gente fala, tem energia escura e tem aceleração, tem uma expansão acelerada do universo. É importante você não só falar isso, mas como é que a gente sabe disso? Sabe? Como é que foi o processo de descobrir que funciona assim? Como é que a gente chegou nessa conclusão? A gente sabe hoje que existe matéria escura no universo inteiro. Como é que a gente sabe disso? Sabe? Parece uma coisa mágica. Como é que a gente descobriu isso? Como é que a gente sabe que não é outra coisa? Então, tentar trabalhar um pouco essa ciência do ponto de vista de como a ciência funciona, como é que a gente descobre as coisas. E isso é super importante. Isso
tão importante, pelo menos tão importante, ou talvez mais importante do que o conteúdo em si. Saber que existe matéria e energia escura é como que a gente chegou ali, porque aí a gente começa a pensar em ciência de uma maneira que, inclusive, vai além só da astronomia. É entender como a própria ciência funciona. Eu acho que isso é super importante. Mas para responder a sua pergunta, eu acho que assim, essa questão de ensino e divulgação já existe. Tem pouco lugar, mas tem pós-graduação, tem mestrado em divulgação científica e jornalismo científico, tem em alguns lugares. Tem na Fiocruz, aqui no Rio, tem o LabJor, na Unicamp, que é um laboratório de jornalismo sobre jornalismo científico, é super bom. Tem gente que trabalha com mestrado e doutorado em ensino de física e astronomia, tem na USP, tem na física aqui da UFRJ, que é um pouquinho diferente, mas tem uma certa interseção aí, mas mesmo esse ensino de divulgação científica existe. Tem, inclusive, curso à distância de divulgação científica da Fiocruz, que eu quero fazer, ainda não consegui fazer, não consegui tirar tempo. Mas é um curso de, acho que de 60 horas que dá para fazer. Mas eles têm um mestrado inteiro e dá para fazer isso. Então, porque tem pouco investimento, tá, nessa área de divulgação científica. Se vocês pararem para pensar, por exemplo, de 2019 para 2020, tem um orçamento do CNPq para divulgação científica. Tá? E a proposta do governo, não sei quanto chegou no final, mas a proposta original do governo para 2020 era um corte de 93% no orçamento de divulgação científica do CNPq. O que é quase tudo. Sabe? É você tirar quase todo o dinheiro de divulgação científica do CNPq. Isso é um absurdo. Isso quer dizer, quer saber, a divulgação científica não me importa, não vou colocar nada de dinheiro nisso porque é perda de dinheiro, é perda de tempo. Então, esse é o tipo de problema que a gente tem que enfrentar. A gente tem que realmente pensar a divulgação científica de uma maneira que tenha um apoio institucional das universidades, do governo, etc. Isso não existe. Então, tem algumas pessoas, tem exceções na Fiocruz, tem exceções como a Luísa, que eu falei aqui, na USP, tem gente tentando fazer isso, mas ainda são coisas pontuais. É muito difícil combater toda essa desinformação que a gente tem hoje, principalmente se a gente depende tanto desse investimento que é muito pequeno, é muito pouca coisa. Tá? E, Elisa, quando será a minha próxima palestra? Não sei, me convida aí que eu vejo se eu posso, é só me chamar. Eu gosto desses papos, então sempre que eu tenho um tempinho, eu me disponho. Nem sempre é muito fácil para mim, mas se der, eu apareço e sugiro vocês falarem também. Se vocês são um clube de astronomia, eu posso até indicar outros nomes, gente legal para falar. Se vocês quiserem, depois posso falar mais sobre galáxias especificamente. Enfim, aí é só combinar. E tem um monte de gente, tem um monte de astrônomo no Brasil que está louco para falar do trabalho deles também. Então é só combinar. Thiago, tu falando que tá sem tempo, eu pedi pro pessoal do Twitter, que acabou não podendo participar, se eles tinham alguma pergunta para te enviar, tu poderia responder elas? No Twitter, você diz? Não, eu te dei a pergunta e tu responde em vídeo, eu mando vídeo para eles. Sim. Sim, pode mandar. Tá. Não é o nome. Peraí. A pessoa que eu não sei o nome, ou um nome de nickname na cadeirinha do sistema límbico, perguntou: se tiver, eu queria muito saber se ele vê uma carreira na astronomia fora da academia, ou pelo menos sem necessariamente dar aula. Você pode, por exemplo, quem trabalha no Observatório Nacional ainda dá aula na pós-graduação, mas a carga horária de aula é bem menor, tá? Porque são bem menos aulas e o pessoal no Observatório Nacional, como não está numa universidade, eles têm muito mais tempo para dedicar para pesquisa. Mas você pode fazer outras coisas também. Inclusive, tem muita gente hoje, inclusive por causa dos programas de bolsas de pós-doutorado, que eu mencionei antes, tem gente que vai para a carreira de cientista de dados. Então, pensa que vocês aprendem na astronomia, se você faz uma graduação em astronomia, você aprende um monte de programação, matemática. Então, isso é ótimo para trabalhar numa empresa. Tem um monte de empresa que está louca para contratar astrônomo. Eles estão começando a se dar conta disso agora, porque o astrônomo é alguém que tem um treinamento de matemática, programação
e resolver problemas, sabe? O que para muitas empresas é um conjunto de habilidades excelente. Então, eu tenho alunos de doutorado, inclusive, que já foram trabalhar como cientistas de dados. Talvez estejam ganhando mais do que eu já, mas é uma carreira, definitivamente tem carreira fora, inclusive da academia, que é possível seguir, sim. E outra aqui é do Marcelo Ora. Ele disse: eu já sou graduado em Química e agora estou cursando Astrofísica aqui em Aju SE, na UFS. Gostaria de saber dele os caminhos, dicas, etc., para que eu pudesse chegar no mestrado lá em Valongo. Tinha vontade até de tentar fazer parte do grupo dele um dia. Dele e o É, seu grupo, né? faz, faz graduação em quê? Ele é graduado em Química. Graduado em Química, tranquilo. Pode fazer o processo seletivo do mestrado. Pode falar para ele que ele pode fazer o processo seletivo. Qualquer lugar que você vai fazer pós-graduação em astronomia, você vai ter que fazer uma prova de física e matemática. Então você tem que mostrar que você tem aquele conhecimento básico. Mas para quem está vindo da química, em geral, isso não é um problema. Mesmo porque a física que a gente coloca na prova não, é uma física mais geral, não é uma física tão específica. Então tem que passar na prova, essencialmente. Mas já tivemos gente da química que veio fazer mestrado em astronomia e isso deu super bem. Isso vale também para engenharia. Já tivemos casos de gente na engenharia que mudou para astronomia na pós-graduação. Vai ficando mais difícil se for uma carreira muito diferente. Então, se você não tiver um diploma numa área que seja forte em física e matemática, pode ser mais difícil. Às vezes não vão nem aceitar que você faça o processo, porque já pode considerar que você não tem a base. E o mais indicado para trabalhar com astronomia seria fazer uma graduação, etc. Mas para quem já está numa área parecida, que já tem essa base, acho que vai ter que aprender. Quem está na química vai ter que aprender um pouquinho da parte astronômica que não viu na graduação. Mas muita gente já fez isso e é perfeitamente viável. Mais uma pergunta, pessoal? Thiago, tu tem que ir. Eu tenho algumas perguntas que eu listei. Olha, faz uma última e aí a gente fecha, porque eu realmente tenho que correr agora. Sério. E aí qualquer coisa, É. vocês me chamam de novo, a gente marca um outro papo. Certo. Uma pergunta aqui. Como tu tinha dito lá da questão de tu esconder os dados, né? Para outra pessoa não pegar. Tu não acha que a ciência devia ser livre para ir e vir independente da pessoa? Seria ótimo, mas às vezes pode ser meio inocente pensar que funciona assim, justamente porque a ciência é feita por pessoas. E, e eu sei, por exemplo, de casos que era alguém que estava terminando um projeto de doutorado e teve a pesquisa essencialmente roubada. Então, imagina você estar terminando, tentando se formar, e é um pesquisador muito mais experiente que você, rouba os seus dados e publica os seus dados antes de você. Então, tem alguns problemas éticos aí, e a gente sabe que as pessoas nem sempre são corretas no que elas fazem. Então, seria legal se fosse sempre assim. O que eu acho que é sim importante é você ser aberto com seus dados, pelo menos depois de terminar a sua pesquisa. Quando você publicou seu artigo, mostrou seu resultado para todo mundo, aí você pelo menos abre o jogo com seus dados para que alguém pelo menos possa refazer aquela pesquisa, tá? E isso de uma maneira geral funciona assim em astronomia. Os dados de telescópio, por exemplo, quando eu observo alguma coisa com um telescópio, depois de um ano e meio, dependendo do telescópio, ele fica lá disponível para qualquer pessoa no mundo. Se vocês quiserem entrar no site do telescópio e baixar os dados da minha pesquisa, vocês podem. Está lá aberto. Então, esse tipo de coisa eu acho que é importante para verificar. Por exemplo, no caso da fosfina em Vênus, que todo mundo baixou de novo os dados e foi lá verificar o que os pesquisadores estavam fazendo. Isso é bom, justamente para você poder tentar reproduzir os resultados, o que é importante em ciência.
mas não necessariamente antes de terminar, justamente porque tem essas questões éticas aí que são meio complicadas às vezes. Ok? Então acho que está indo por aqui, né, pessoal? Obrigado, Thiago, pela disponibilidade de tempo. Imagino que o pessoal tenha gostado muito.